Fala pessoal, tá aqui a aula de hoje, formação política na Roma Antiga e o conceito de império. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que a gente percebe como Roma Antiga. Para os historiadores em geral isso é algo bem específico. É o período que vai da fundação da cidade de Roma até a decadência do Império Romano do Ocidente. Isso é um tempo bastante grande de história humana, algo em torno de 1.200 anos. Agora a gente vai dar atenção a três momentos importantes da história romana. O primeiro deles, o da realeza, quando a cidade de Roma foi governada por reis, tá? Com essa referência importante aqui ao mito de fundação da cidade, onde Rômulo e Remo estão sendo alimentados pela loba às margens do rio Tibre, né, como se acreditava. E esse período teria ido de 753 até 509 a.C. Na sequência, houve um período republicano, onde Roma foi governada por cônsules com a ajuda do Senado, que era uma assembleia de pessoas mais experientes, né? Um período de 509 até 27 a.C. Esse período da República também foi o período em que houve um aprofundamento da divisão entre patrícios e plebeus. Patrícios, aqueles que tinham condição melhor, em geral grandes proprietários, e a plebe, que era uma camada, digamos assim, menos privilegiada. E depois, já associada à ideia de expansão, ao aumento do território de Roma, o período do Império, né, governado pelos imperadores, entre 27 a.C. até o fim do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Legal, como a gente sempre comenta, a ideia aqui não é você decorar essas datas, mas você perceber que são momentos diferentes da história romana. Legal, é importante a gente comentar também o que o romano considerava fazer parte de Roma. Originalmente, a ideia era alimentar um conjunto de costumes que se chamava em latim de mos maiorum. Quem nascia em Roma e alimentava esse conjunto de costumes era entendido como romano, que era diferente de ser bárbaro. Com o tempo, e como a gente vai comentar muito aqui hoje, com a expansão do Império Romano, essa ideia ela se perde um pouco, ela vira uma coisa um pouco mais diluída, mais dissolvida, que é a ideia de humanitas, que também é um conjunto de referenciais de cultura, como a língua, a religião, mas que a ideia, sobretudo, é fazer a diferença para o bárbaro, que era aquele que não tinha esse referencial. Outra coisa importante de se comentar é que é nessa época que a cultura romana se mistura a outras culturas, é que há uma aproximação da cultura grega. Não é à toa que frequentemente a gente fala em uma cultura greco-romana para falar do período da antiguidade. Outra coisa muito importante a respeito de Roma são as chamadas urbes. É interessante porque a gente ouve isso em algumas palavrinhas, né, como urbanização, urbano. Pois é, se lá para os gregos tinham as polis, a organização das cidades gregas, aqui para Roma tinha a urbis. A urbis era o local onde acontecia a vida política, certo? E com o tempo foi se tornando o território da cidade. Essa noção de território ela foi se tornando mais importante ao longo do tempo. A urbis romana era um outro símbolo importante da Roma Antiga. Bacana, a gente precisa discutir agora uma coisa muito importante, que é a noção de cidadania em Roma e a relação com a política. Vamos com calma que isso é um ponto de grande destaque. Eram considerados cidadãos romanos os homens livres nascidos em Roma, na cidade de Roma. Essa ideia parece uma coisa assim, muito limitada, né? muito restrita. Pois é, com o tempo, com o aumento do Império Romano, com o aumento da civilização romana, um aumento territorial mesmo, isso foi se perdendo um pouco, porque os romanos tinham interesse em cobrar impostos e conquistar outras áreas para aumentar o poder de suas posses, e com isso essa noção de cidadania ela vai se diluindo um pouco. Outras pessoas podem ser também considerados cidadãos romanos, e não só aqueles verdadeiramente nascidos lá na cidade de Roma, né? Outro ponto importante é a respeito da política. Os romanos, eles se no início faziam a vida política muito mais restrita ao campo da urbis, com o estabelecimento do império, outras regiões passam a fazer parte da política romana. Porque, na verdade, uma das grandes marcas do Império Romano é a expansão territorial. O que aconteceu? Roma foi se fortalecendo e foi projetando o seu poder para outras regiões da Europa Ocidental,
sendo um império enorme, né? Na verdade, o conceito de império, essa ideia que vale até hoje para a gente vai discutir aqui com mais profundidade, ela está muito a ver com a formação do Império Romano. A área que o Império Romano dominava diretamente era tão grande para o mundo antigo que foi uma marca muito importante da antiguidade. Tá? Roma ia mais ou menos desde ali Portugal e Espanha até a região mais distante do que se chamava de Magna Grécia, ou seja, quase toda a Europa Ocidental ficava sob domínio do imperador romano. Então o próprio conceito de império, a ideia de uma cidade central ou de um imperador que governa áreas distantes e tem colônias, isso surge e ganha muita força com o Império Romano. Recapitulando então o que a gente falou. Falamos sobre o que esse período foi, que a gente chama de Roma Antiga, desde a fundação da cidade de Roma até o fim do Império Romano do Ocidente. Comentamos sobre como os romanos entendiam o que era ser romano, né, a importância da urbis para essa formação da civilização romana. Comentamos a respeito da cidadania, que depois foi crescendo junto com a expansão do Império. E agora chega uma discussão final que eu considero muito importante para a reflexão que a gente está fazendo aqui hoje. Como eu mencionei para vocês, o Império Romano do Ocidente ele se tornou uma grande área de domínio construída por vias militares, né? Ou seja, com a conquista, com o domínio sobre outros povos e a cobrança de impostos e o mando sobre uma grande área. O que acontece? A própria noção que hoje nós temos de império, quando a gente diz que uma empresa é um império em determinado setor da economia, né? Ou que algum país está sendo imperialista, isso é um outro conceito bastante importante em história. Essas ideias, elas guardam a origem aqui no Império Romano e tem um referencial muito importante. O que a gente tem que pensar é de que maneira esse domínio foi construído e de que maneira ele pôde terminar, como é o caso aqui do Império, que terminou em 476 depois de Cristo. Mas isso é um papo para o outro encontro. Valeu, até a próxima!